Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valência, o podcast oficial do Valência e Associados. Me chamo Saulo Castro, sou sócio do escritório e apresentador desse projeto. E hoje eu tenho aqui uma presença que é um negócio que a gente está vendo acontecer bastante. Eu não quero fazer nenhuma comparação com o que a gente estava falando no off, e nem vou fazer, mas vocês estão desenvolvendo um produto que é muito único, muito sui generis, como a gente diria no vocabulário do jargão jurídico, mas de muito sucesso e talvez encabeçado por você enquanto sócio fundador. Então hoje aqui, pessoal, eu tenho a honra de entrevistar Gabriel Franco, sócio fundador da RampUp Business e da MM Estratégia. E, assim, o produto de vocês, hoje falando da RampUp aqui primeiramente, é um fenômeno. E eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como é que é isso, qual é a ideia. Tem um certo... Eu acho, assim, tem um certo ar de mistério, muitas vezes, do que é esse negócio aqui, é um negócio meio fechado, assim. E tal. Então, amigo, obrigado por você ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. Legal. E vamos bater esse papo aí. Então, explica pro pessoal aí o que é esse negócio. Maravilha. Vamos lá. Para começar, obrigado, Saulo, pelo convite aqui no podcast. Eu já assisti vários episódios, é muito bacana. Prazer essa nosso. iniciativa que é feita. Mas vamos lá. Existem duas visões. A visão storytelling, que é a visão de mercado que a gente conta, e a visão real. Eu vou contar as duas. Tá. A visão storytelling nós criamos o RampUp para que ele seja um impulsionador da economia e que gere mais emprego. Obviamente que esse é o nosso propósito, que gere mais emprego e que a gente realmente consiga movimentar a economia cearense. Porque a gente viu que o Ceará ele é um estado muito rico em vários aspectos. E a gente tem baita empresários aqui, no qual a gente precisava contar essas histórias, precisava chamar para que a gente se unisse mais. O empresário, toda vez que ele cresce, e a empresária, toda vez que eu falo empresária, entenda empresária também, porque senão eu vou ficar repetindo. Sim. O empresário, toda vez que ele vai crescendo, ele fica mais solitário. É assim no executivo também. O executivo, você é supervisor, você vira coordenador, você vai ficando mais solitário. E tem poucas pessoas para compartilhar essa jornada com você, principalmente as falhas. E a gente viu isso e realmente falou, olha, nós precisamos juntar um grupo que seja de negócio, não só de network. Porque grupo de network você vê aos milhares. Se você pegar a sua gama de empresários, você consegue montar um grupo de network. Sim. Agora, um grupo de negócio no qual as pessoas vão para fazer negócio é mais complexo porque você tem uma metodologia toda validada para que isso aconteça. Então, a gente nasceu desse sentido, Essa é a história, é o storytelling. É o storytelling. A história real, Tava eu e o Sérgio, que é meu sócio. A gente estava na praia conversando sobre... Vocês já se conheciam de Já, de mercado. Tá. A gente era concorrente, Sei. A gente era concorrente direto de roubar um vendedor do outro, Ele enquanto diretor lá da Multiplay, eu enquanto gerente comercial da Claro Brasil, multinacional. A gente tinha o mesmo nome de empresa. Era NET Fortaleza e era NET Brasil. Então a gente roubava vendedor um do outro. Depois de, 8, 9 anos, a gente se encontrou em uma outra empresa, que foi a Mob Telecom, para trabalhar junto. Legal. Aí a gente fechou a salinha, saiu na porrada cada um com o outro, e aí lavou a roupa suja e decidimos trabalhar juntos. Fez a jornada na Mob, viramos líderes de mercado na Mob aqui, eu enquanto diretor de marketing e comercial, e ele enquanto diretor de operações e regionais. A gente fez isso daí e virou líder frente a todos os operadores que a gente tem por aqui. Então foi uma jornada no qual a gente se conheceu. Aí a gente decidiu empreender, montou a MM Estratégia, e lá na MM a gente está falando, beleza, como é que a gente faz para estruturar cada vez mais e trazer mais clientes para a MM? Então a gente decidiu montar um grupo de empresários, no qual a ideia inicial era a gente ter um QG, com um apartamento na praia, e lá nesse apartamento pessoal a gente ia reformar ele todo para trazer empresários para lá. Acabou que a gente entrou em uma outra jornada e essa jornada levou com que os empresários quisessem participar em um ambiente um pouco maior, não só o ambiente de um business table, um ambiente um pouco maior. E aí a gente foi criando o RampUp, lançamos almoço com 200, 300 empresários e empresárias, e aí o negócio tomou uma proporção de negócio
que era o nosso objetivo, absurda. Já fizemos quase 9 milhões de negócios. Tirando os outliers, né? Sim. Porque quando você pega outlier, se você vender um terreno lá para uma farmácia, que foi o que aconteceu, você teve um deal ali de 10 milhões, 15 milhões. Então a gente tirou esses outliers. Você vende um apartamento na beira-mar, porque lá tem imobiliária, né? Você também pega aí 10 milhões. Então a gente tirou isso daí. E o que gerou mesmo de negócio fora outlier foi 8, 9 milhões lá dentro do nosso grupo e em 11 agendas. Então realmente foi um negócio... E eu acho que a velocidade disso foi meio que meteórica, né? Porque eu lembro que vocês surgiram assim de uma... Do nada eu escutei falar. E eu falei, caramba e tal. E até o Igor, que é teu sócio e eu conheço. E do nada eu tava lá, que era da Mob também. E aí teve todo aquele processo de venda da Mob. Eu lembro que teve esse para EB Capital. E aí foi montado isso. Caramba, como é que é isso? E tentando entender um pouco mais. E aí, já enveredando um pouco da tua fala. O cara chega lá, certo? O empresário ou a empresária. Uhum. E aí, o que ele espera? Assim, qual a ideia do que... Eu cheguei lá, tá? O Saulo chegou. Legal. E o que eu posso esperar enquanto empresário? Enquanto advogado, eu sei o que é. Mas assim, eu enquanto empresário, o que... vou conhecer mais pessoas. Achei legal a tua fala, que vai ficando cada vez mais solitária a jornada do cara. E geralmente, as dores... quem lhe perguntaria é o cara que é concorrente dele. Ele não vai bater lá na porta pra perguntar. Entendeu? Então ele fica meio no mundo das ideias, né? Então o que ele pode esperar quando ele chega lá? O RampUp, como ele cresceu, e aí essa forma meteórica de crescer vem muito da nossa expertise de lançar produtos e serviços, né? Eu acho que a gente desenhou um roadmap de lançamento muito interessante para o RampUp, porque a gente não olhou para nenhum grupo existente hoje no Brasil e no mundo. O que a gente olhou? A gente olhou pela nossa visão. O que eu gostaria, se eu fosse empresário ou empresária, de ter dentro de um grupo que fizesse negócio entre si. E a gente começou a desenhar. Falou, isso aqui é execuível, isso aqui não é. E aí, quando a gente criou, né, a gente foi validando através de um MVP, né? Fizemos um MVP, vamos fazer a primeira agenda, a segunda agenda, a agenda de lançamento, fizemos isso daí. E na jornada, a gente foi descobrindo todas as metodologias. Ele saiu de ser um MVP e passou a ser uma empresa. Hoje o RampUp é uma empresa, com funcionário, com receita, né? Tudo isso, e a gente, né, apartou do que era a MM Estratégia. Então a gente conseguiu fazer isso. Respondendo a tua segunda pergunta, o que o empresário ou a empresária pode encontrar e vai encontrar lá? O nosso objetivo como branding, como marca, sempre foi, a partir do momento que você, empresário ou empresária, olhar e identificar que tem a marca RampUp, pode ter certeza que dentro deste ambiente você vai fazer negócio. Você vai ter educação? Sim, vai ter uma dose de educação, porque todos que estão ali vão compartilhar com você as experiências. Então isso já é educação. Por si só já é educação. Troca de experiência. Mas você não vai ter lá um professor que vai dar uma palestra, que vai te explicar sobre a reforma tributária, que vai falar de não sei o quê. Não, você não vai ter isso. Você vai entender ali que tem mesas certas para eu sentar, para eu poder fazer negócio. Que é isso que a gente percebeu que o empresário queria. Sim. Ele queria trocar fornecedores, por exemplo. Ele queria um escritório de advocacia. E não sabia qual, porque ele está sofrendo com isso. Eu dou outros exemplos, né? Tráfego pago, por exemplo. Todo mundo sofre com tráfego pago no mercado. Total. E aí, se alguém tiver aí na audiência e falar assim, olha, eu estou super satisfeito com o meu tráfego pago, pague mais para o seu, tá? Continue pagando e pague mais, porque é um negócio... É difícil. É difícil. Porque o mercado é muito dinâmico e o custo de aquisição para o cliente tem ficado cada vez mais alto. A gente passa por isso aqui. Acho que é uma dor comum, né? Tanto é que aí surge esse tipo, né? Pô, me indica um bom escritório. E se tiver o empresário lá, no caso, o Valência, né? Se tiver a Valência lá, vai, acho que, né, fazer negócio com todo mundo, porque é algo que todo mundo precisa. Sim. E a gente coloca empresários e empresárias na agenda que faça sentido para aquela agenda. Né? A gente seleciona muito bem isso, muito bem o público. Tanto é que a gente criou um aplicativo que chama Match Business. E no Match Business você dá match no empresário que você quer. Semelhante ao Tinder. É um Tinder, todo mundo que a gente fala. Tinder empresarial. É um Tinder empresarial. Então a gente criou uma rede social, através de um parceiro de tecnologia nosso que a gente tem, criou uma rede social, e essa rede social você consegue dar match. Só que qual que é o negócio disso? Né? A gente também não quer atrapalhar. A gente participa dos negócios. Por quê? A gente tem que fazer um filtro
para isso, né? Claro. Então eu não posso só chegar assim e chegar, eu vou dar match em todo mundo e quem me aceitar, eu sou lá um super vendedor, né? E quem me aceitar tá tudo certo. Não, a gente faz uma curadoria e dentro do RampUp a gente tem essa curadoria que de forma automática vai conversando com as agendas, né? Sim. Então a gente conseguiu fazer isso daí. Foi um grande avanço tecnológico dentro do próprio RampUp. Não existe esse tipo de aplicativo em nenhum desses grupos. Depois a gente foi procurar. Sim. Né? E não tem. É um diferencial competitivo de Total. vocês. Total. E uma coisa também, eu fiquei curioso agora tu falando sobre isso. Então, tem lá os filtros, eu vou lá no Tinder empresarial, no segmento. segmento. E aí, geralmente, quando o cara vai, são pessoas do mesmo setor dele, ou não? Tem. Baseado na experiência que tu tem visto, é muito mais serviços complementares, que ele vai atrás de um tráfego pago, vai atrás de uma história de advocacia, ou não? Porque, por exemplo, o segmento, sei lá, da distribuição, por exemplo, os players são ali os mesmos, assim, uma turma muito unida, inclusive, por exemplo. E aí eles já se conhecem, já tem meio que uma noção de como é que o mercado funciona. Esse cara, quando ele chega lá, ele já sabe mais ou menos quem é que é o fulano de tal. Ou não. Ou ele chega lá e é muito mais serviços complementares que tu estava comentando. São serviços complementares. A gente cadastra fornecedores oficiais ali, que fazem parte disso daí. E o empresário que é mais solicitado à agenda, ele vai ficando ranqueado. Ah, é? Então ele sobe no ranking. Entendi. Porque existe uma forma de você ficar melhor ranqueado. É você apresentar nas nossas agendas o seu produto de uma forma especial. Se você vai lá e apresenta de fato o seu escritório como um escritório bem posicionado, né? Mostra, faz um bom pitch e as pessoas querem dar match em você lá, e aí você vai subindo de forma orgânica. Entendi. Existe uma forma de fazer isso, de subir com o tráfego pago lá dentro. Então eu posso pagar para estar lá em cima. Entendi. Então para ser o primeiro que aparece. Ser o primeiro. Igual o Google, né? Modelo de negócio. Então a gente consegue fazer isso também. Mas você tem que pagar. Tem que fazer o verificado lá e pagar. Aí você sobe para fazer lá. Caramba, que legal. Eu nunca imaginei que tinha essa... Poderia ter essa... Que faz sentido total. Talvez essa abordagem. A palavra que eu queria trazer, talvez fosse dessa questão dessa abordagem. E aí... Puxando um pouco mais da MM Estratégia, eu acho que já é uma outra vertente, né? Aqui, pelo que eu estou entendendo, o cara é mais ou menos estruturado. Sim. O cara que vai para RampUp, ele já tem ali um termo que eu gosto muito aqui no escritório, musculatura. Tem. Ele já tem uma musculatura ali para a galera tudo fit. Uma certa musculatura do tamanho do negócio dele, já tem uma pujança, ele já tem ali uma expertise e tal, uma capilaridade. Tem. Mas tem o outro lado, que é o cara que está começando. Eu trouxe um tempo atrás aqui um sócio da... Na verdade, eu entrevistei os dois sócios da Área Leão, o Enio e o Eliardo. Legal. E aí uma das coisas que a gente conversou foi sobre você ter o cara que está começando, ele está preocupado em fazer o negócio dele ali crescer. Ele tá... E ele não tem aquela... A gente estava falando de governança, de organização e tal. Isso, o cara tem um certo tamanho. A MM Estratégia já é o lado do cara que é esse que está construindo a ponte quando está passando carro em cima. Tem esse público. Tem esse cara. Tem esse público. Esse é o que a gente mais gosta, vamos falar assim. Que é o que está pedindo ajuda no começo. Porque a MM Estratégia ela define estratégias de rampagem, né, como consultoria também, para alavancar negócios, produtos, serviços. Então a gente vai achando novos caminhos, né? Novas fontes de receita recorrente. Então eu vou fazendo, né? Todo desenhando a estratégia. Tem mentoria ali, eu imagino, tem alguma coisa mais perene, né? Senta com o time também dele, né? E conversa com o time. Então essa é a parte mais legal de fazer. Mas a gente não escolhe cliente, né? Claro. Porque a maioria dos clientes, quando aparecem para ter uma consultoria, eles já estão com a corda no pescoço. Já estão com um problema muito grave que ele não conseguiu resolver sozinho. Isso é verdade. A maioria que procura a consultoria, que procura a MM Estratégia, né, ele já está numa jornada que ele não conseguiu resolver sozinho, já apanhou muito. Ele falou, olha, já dei muita cabeçada nesse negócio e agora eu não consigo mais resolver isso sozinho. Né? Tem situações que tem jeito ainda, tem situações que eu falei, cara, né, esse teu caso, eu dou consultoria, eu não faço milagre. Né? Sim. Eu dou consultoria. E a gente analisa e demite cliente também. Né? A gente fala, olha, não dá. Isso aqui, por mais que venha, não dá para fazer. O que é difícil, né? O que é difícil, né? Você demitir um cliente, né, por conta disso, falar, você chegou numa situação que hoje não tem condição de você sair
dessa situação. Óbvio que, desculpa até te interromper, óbvio que até financeiramente, às vezes tem isso aí, é mais fácil a decisão, mas muitas vezes, o que é uma coisa que a gente passa aqui também, às vezes é o perfil do cara. O perfil do cliente, ele é mais complexo, o problema dele eu não consigo alcançar e tipo, eu não vou conseguir fazer o melhor trabalho, talvez não faz mais sentido para mim. Então, até porque a gente tem uma reputação, né? Exato. Então, a gente analisa, a gente tem um diagnóstico muito forte para entender, principalmente o diagnóstico financeiro. Deixa eu olhar como é que está o teu fluxo de caixa, como é que está o teu caixa, né? Como é que está realmente a tua margem, o que você está vendendo, o que você não está vendendo, como é que está o teu time de vendas. Porque a maioria das vezes quando a gente entra numa empresa, a gente olha vendas. Vendas é o motor da empresa. Sim. Se não está vendendo, né, e eu tenho... Eu acho que todas as empresas têm churn. Churn é o quê? É a saída dos clientes. Né? Tem essa saída dos clientes. Se o meu churn é, sei lá, 2,5%, em um ano eu vou ter 1/4 da minha base que foi embora se eu não vender. Né? E em 4 anos, 100% dos meus clientes foram embora. Em 4 anos. É aí que a empresa começa a quebrar. Né? Quando ela vê o churn e não consegue vender mais. Então a gente também tem esse viés muito forte de venda, porque venda é o motor. Se a Apple não vender, ela vai quebrar. Né? Se a Coca parar de vender e anunciar, ela quebra. Então não tem como. Né? A gente olha muito para esse motor de receita. Entendi. Né? Para onde está vendo a receita, porque empresa feliz é a empresa que fatura e tem lucro. Né? E, obviamente, tem caixa. E a empresa está feliz. O humor de todo mundo muda. Pode passar todo mundo desarrumado lá, né? O presidente passou todo mundo desarrumado ali na chinela havaiana e bermuda. Bermuda, ele não está nem aí. Se estiver faturando, ele não está nem aí. Mas, agora, eu não estou faturando, ele vai ver se o cara está com a barra bem feita, se a menina está do sei o quê. Aí começa. Entendi. Qualquer coisinha, aí o cara atrasa 1 minuto, fala, pô, tá atrasando 1 minuto. Que é a questão da jornada que estavam cobrando até então, né? Sim. Vamos falar de jornada e tal. Eu falei, cara, eu nunca gosto de falar de jornada, eu gosto de falar de produtividade. Porque não adianta nada o cara tá com a bunda na cadeira de 8 às 18... Se ele não produz. Ele tá ali só cumprindo horário. Tá cumprindo horário. E o gestor é preguiçoso, né? E o gestor, ou ele é preguiçoso, ou ele não tem o conhecimento necessário para cobrar produtividade. Sim. Aí o que ele faz? Cobra tempo. Aí eu cobro tempo, que é a única coisa que eu acho mais fácil cobrar e que eu tenho autoridade. É porque ele tá vendo ali muitas vezes, né? Ele tá ali num movimento de... Né? E é um negócio que eu tenho autoridade sobre você. Sim. Né? O tempo eu tenho autoridade sobre Existe você. Existe uma hierarquia ali. Hierarquia. Eu falei, olha, você tá chegando atrasado todo dia, não sei o quê. Eu cobro tempo. E não produtividade, porque eu não sei cobrar produtividade. Teve alguém que me falou isso, cara, um grande empresário, um cliente nosso aqui há milhões de anos, ele disse uma vez pra mim, eu fui na operação de M&A que ele tava comprando um player do mercado. E aí, eu sentado na mesa com ele e o sócio, né, que é o irmão dele. E aí a gente comentando e tal, poxa, como é que esse cara... Tipo, eu tentando entender as razões pela qual o cara tava vendendo, porque isso diz muito. Uma das coisas que a gente acredita é que a filosofia que o cara tem... A filosofia do projeto é por que esse cara tá vendendo ou comprando. Enfim, e aí ele falou, mas por que será esse cara... Sucesso todo, esse negócio aí tem, sei lá, 20, 30, 40 anos e tal, mais velho do que a gente aqui. Não, ele cansou e o negócio vem mal nos últimos 3 ou 4 anos. Então deve ter cansado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ninguém cansa de ganhar dinheiro, você cansa de botar dinheiro. É verdade. Porque o negócio... E o negócio precisa ser saudável. E esse é um problema que o Ceará tem enfrentado bastante. E como a gente tem um grupo de empresários... Hoje são 1.400 empresários. Já. É um mundo. É um mundo. Então você começa a entender um pouco. Né? Eu não estou falando que a gente entende. A gente começa a entender um pouco de business. Sim. E de vários ramos. É meio que história de advocacia, você entende vários business diferentes. Você começa a entender quando você está trabalhando e lidando com advogados, com autônomos, com empresários, com grandes empresas, enfim, com tudo isso e de vários segmentos, você começa a entender algumas dores comuns. Sim. Né? E um dos problemas, que é o cerne disso daí, é o seguinte, o empresário vai cansando na jornada. Agora, ele não cansa de ganhar dinheiro. É fato. Ele vai cansando na jornada. E se ele olhar que não tem um substituto, aí é que as coisas começam a dar errado. Né? E esse é um grande problema, porque 90% do Brasil são empresas familiares. É isso aí. 90% são empresas familiares. Isso aí eu sou suspeito para falar desse tema. Então, se são empresas familiares, apenas 15% dos herdeiros conseguem
faturar mais do que as empresas originais, que eram dos pais, dos avós, enfim. Geralmente quebra na segunda e na terceira geração. Na segunda. Hoje está quebrando na segunda, né? Porque a gente tem um conflito de geração muito forte, né? Eu escrevi um artigo para o Diário do Nordeste falando sobre isso. Sobre o conflito geracional das empresas familiares. Então, hoje de manhã eu falei da loucura que a gente está gravando hoje aqui à tarde. E hoje eu passei a manhã inteira numa reunião, a manhã inteira, de 9 até 12h40, estava até falando para ti, de uma família que é um exemplo bem sucedido de passagem de bastão. A gente não foi o escritório que começou, para ser honesto, o planejamento acessório, mas eu fui o escritório que a gente mudou a estratégia e terminamos. Legal. E um dos últimos aspectos que a gente está fazendo agora é essa questão dessa passagem de bastão, que já vem de maneira muito natural, mas como é que a gente faz para manter os patriarcas dentro, dando aquele conforto, dando aquela experiência e levando eles enquanto possível, porque eles já estão eles participaram até da reunião. Legal. Mas eles já estão mais numa vibe de tipo assim, chego no escritório 10, 11 horas, vou embora 4 da tarde, talvez eu não vá mais, entendeu? E os 3 filhos estão lá realmente e já tem um desejo desses filhos em que os filhos deixam, ou seja, os netos dos patriarcas, já estão começando a se interessar, já estão ali na fase de 16, 17 anos, alguns já estão dos 18, 20, então ele não vai entrar ainda na direção, mas um dos conselhos que nós demos foi, por que a gente não pensar numa mentoria para esses caras de negócio? Por que a gente não pensar dividir, um dos aspectos, dividir os interesses dos próximos membros, né? Quem quer fazer parte, quem não quer fazer parte. Legal. Isso tem que estar muito claro. E quem quer fazer parte, como é que a gente consegue aprimorar, como é que profissionalizar se eles realmente querem estar dentro? Eu acho que tem dores de todos os lados. Né? Tem dores de todos os lados. Por exemplo, a dor do dono atual da empresa para poder passar esse bastão, né? Essa segurança. É o filho mais velho. É o filho mais velho, aí começa, né? Então, e assim, a gente contou casos de empresas familiares dentro do Rampap, porque a gente chama às vezes o empresário para contar um caso ali, que tinham 8 filhos. Essa é uma história muito conhecida aqui no empresariado cearense, tinham 8. Não precisa nem entrar no nome, se não quiser, não tem problema. Não, assim, eu não vou entrar não, porque... óbvio, tem sigilo. Tem sigilo. Tem um cliente que tem 12. Aí tem 8. Ele brinca que tem um time de futebol. Aí um dos filhos era o chefe do marketing, o outro era o chefe da TI, o outro era o chefe... Mas sem competência nenhuma, sabe? Assim, só por conta que eu preciso arranjar um cargo para os meus filhos. O que aconteceu? Colocou cada um em cada canto, né? O chefe da logística, o chefe não sei o quê, cada um que tinha um perfil minimamente ali para tocar o negócio. Parecido com o que ele acreditava que era ali. Com o que ele acreditava. E sobrou um mais novo, né? Aí o mais novo falou, você vai ser tudo aqui. Você vai rodar em todas as áreas. Severino. É o Severino. Você vai rodar, porque era o mais novo. Aí o que aconteceu? O pai, né, teve um problema de saúde grave, né, no qual ele não conseguiu verbalizar quem seria o processo sucessório da empresa, acabou falecendo, e aí quem é que vai suceder? É isso. Né? E esse filho mais novo, que era o que fazia tudo e tinha uma visão mais holística, foi escolhido pelos outros para ser o sucessor. Tá? Mas olha a chance. Mas deu certo no final? Ele conseguiu segurar? No final conseguiu segurar. Porque geralmente a gente, quando eu vou fazer essas palestras de planejamento sucessório, uma frase que eu sempre coloco eu tenho mais exemplos negativos para falar do que os exemplos de cases que deram certo. Então, esses 15%. Esse exemplo que tu comentou, tem por exemplo, que é muito famoso, se você estudei quando morei em São Paulo, na AGV, que era o caso da família Matarazzo, família industriais. Gigantesco. Chegou a ser o 7º mais rico do mundo. E aí ele escolhe o legitimado. O legitimado morre num acidente de carro. E aí assume o 16º, porque na época as famílias tinham 20 filhos. E aí ele não era legitimado por todo mundo. Quase uma monarquia. E aí depois saiu dividindo o shopping, o Cidade de São Paulo, o pátio São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista. Ele é onde era a mansão Matarazzo. Demoliram depois das dívidas. E aí ficou só o nome, enfim, industrializou São Paulo. Tem outro caso que é famoso, que é o da Ultragás, Grupo Ultra. Quem tinha sido escolhido morreu no acidente de avião da TAM. E aí o pai volta, já velho, debilitado, forma o segundo. E aí virou, que depois saiu comprando
Extra Farma, Ipiranga. Pode falar porque isso é público. Sim, sim. E aí tem esses... Mas eu posso falar aqui de 70 casos que deram muito errado. Que deram... Que não tem isso. E a gente passa por isso aqui no escritório. Então, até aproveitando já e fazendo a próxima pergunta. Tem isso muito... Vocês têm essa vamos dizer assim, esse lado, porque a gente está até na nossa própria regionalidade empresas familiares. Muito forte. Vocês têm esse lado, talvez, dos próximos? Tem. A segunda geração, terceira, quarta, quinta, décima, sei lá. Tem. A gente trabalha muito forte isso daí. E, principalmente, a gente olha essa parte de sucessão, mas a gente dá um foco muito forte quando a gente fala de liderança para conflitos geracionais. Sim. Mas não é só entre a família, né? É entre os próprios colaboradores. Perfeito. Porque isso acontece na linha de baixo. Acontece. Acontece porque, imagina, nunca se teve 4 gerações tendo que colaborar entre si no mesmo projeto com 4 visões totalmente diferentes. Nunca aconteceu isso. E agora está acontecendo no mercado. Sim. E os líderes que foram formados, aliás, pouquíssimos foram formados, né? Geralmente eles foram colocados no cargo como liderança, porque olha, você tem uma certa influência, então você vai ser líder. O que eu vi na minha vida como executivo? As pessoas queriam que o melhor vendedor fosse o supervisor, por mérito. Sim. Pô, você vende bem, vai para ser supervisor. Aí eu queimava um bom supervisor, poderia estar colocando lá, e o meu melhor vendedor. E o resultado caía. Então, porque ele às vezes não tem aquelas qualidades que necessárias para que de liderança, que é totalmente diferente. Sim. Então, né, o processo ele foi acontecendo assim de colocar os líderes lá. E hoje a liderança ela é muito engessada. Você olha no mercado, em liderança. Eu sou um líder que eu sou delegador, eu gosto de delegar. O outro eu gosto de microgerenciar. O outro eu gosto de fazer isso daqui. Não dá para viver isso nesse mundo que a gente vive hoje. A liderança tem que ser situacional. Você tem que olhar um cenário dentro da tua equipe e gerenciar e liderar cada um com a sua individualidade. Não tem como hoje você ser um líder microgerenciador para todo mundo, que você vai perder as pessoas que não gostam disso. Sim. E nem ser delegador para todo mundo. E nem tu consegue, talvez, ele tá evoluindo. Não vai dar. Deixa eu te perguntar uma coisa, para o futuro, já me caminhando aqui para o final. O que tu enxerga? Essa pergunta é um pouco abrangente, assim, mas o que tu quando tu vai deixar essa mensagem do que o cara tem que olhar para frente lá no ramp-up ou na MM Estratégia, o que geralmente tu aconselha que ele olhe para frente? Assim, não dentro da operação dele, mas assim, acho que um pouco mais abstrato a pergunta. O que tu acha que é interessante deixar de recado pro cara que tá olhando, para estar assistindo aqui, olhando para frente? Eu gosto de dizer que no Brasil a gente tem uma máquina do tempo na mão, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma baita de uma máquina do tempo. Tanto é que muita gente fez fortuna olhando para os Estados Unidos, um país, obviamente, que tem a economia que tem, a economia mais forte aí do planeta. E você olha que muitas coisas já foram testadas ali. Então, se você olhar para algum dos países e potências, como Estados Unidos, China, a própria Índia, né? Está se destacando aí nesse mercado. A Nigéria, que todo mundo negligencia a Nigéria. A Nigéria tem a população maior que o Brasil, pô. A Nigéria é um baita de um país, né? E a gente olha lá esse negócio. Então, eu tenho uma máquina do tempo na mão, né? Eu aconselho para todos os empresários e empresárias e todo mundo que está nos ouvindo aqui, dê uma olhada nos mercados em ascendência, né? Esses mercados que estão hoje se consolidando dentro dos Estados Unidos, dentro da Índia, da China, né? Do Japão, olhando isso daí, e você traz para adaptar para a sua realidade. Né? Obviamente que tem mercados que já estão maduros, mercados que não estão maduros. Tem mercado que vai ter sucesso daqui 10 anos aqui, né? Porque ainda não está maduro e o nível de consciência da população não está assim. Sim. Mas na visão de futuro, olha, né? A gente tem uma máquina do tempo e ninguém aproveita isso. A gente fica olhando para interno, eu fico brigando com o meu concorrente, eu fico olhando o que o meu concorrente está fazendo para fazer. Não é assim. Né? Então, visão de futuro, eu gosto muito de olhar para fora, porque o que a gente quer já foi inventado. A tua ideia, olha, a tua ideia ela não é única, não. A tua ideia já existe pelo menos 17 ideias iguais à tua ao mesmo tempo que você teve. Então, olha para o mercado que já está funcionando. Pega as experiências de fora e traz isso dentro do Tropicaliza. Tropicaliza coloca isso. O tempero, né? Joga o temperinho ali. Põe um negócio que para poder criar ali.
Gabriel, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. O papo fala super bem, o papo flui rápido, é uma conversa extremamente interessante. Quero ir lá no Ramp Up pra gente, uma agenda pra gente conversar depois um pouquinho sobre isso. Vamos. E queria lhe agradecer o convite, ficar à vontade para falar aí e deixar um recado. Maravilha. Bom, eu queria agradecer também, Saulo, a vocês, Valença, advogados aqui, todos, né, que estão fazendo baita no trabalho. E convidar a todos os empresários e empresárias que queiram fazer negócio, participe do Ramp Up Business. Segue a gente lá no Instagram, Ramp Up Business, e segue também mm.estratégia. Não esquece de me seguir, o Gabriel Franco. Aí sim. Pessoal, não falei no começo, mas falo agora no final. A gente está lançando esses episódios sempre, então para você sempre ficar ligado, aperta lá no sininho no nosso canal, segue, se inscreve no canal do Valência Associados para que você tenha sempre os curtas que fazem muito sucesso, a gente sempre tem muito engajamento nisso. Bota lá o comentário de quem você quer que a gente traga, qual o segmento, qual o tema, a gente está sempre muito atento a isso. E queria agradecer mais uma vez a audiência e até o próximo Café com Valência.